Isso como falamos antes da demissão dos funcionários. Para a empresa é a mesma coisa. Eu tenho o risco de perder mercado. Eu tenho o risco de que, de repente, eu não posso mais vender os carros como eu vendia antes. Eu tenho isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, se eu não me preparar para a situação dessas, eu vou gerar um ambiente negativo de trabalho. Então, para tirar esse sentimento negativo do trabalho, eu preciso mostrar para os funcionários de forma bastante transparente, mas muito transparente, para onde que a empresa vai, o que a empresa pensa, o que ela quer fazer. Nós temos que ser bastante pragmáticos nesse momento. Além das crises externas, há também a crise interna por má administração. É verdade. Eu tenho muito dito assim, tem empresa, eu pergunto assim, você, empresário, você está onde? Você está na crise? Você está esperando a crise ou você está saindo da crise? Onde você está? Porque, no fundo, nós nem sabemos direito se estamos ou não estamos em crise. Se eu olho assim, a gente olha assim, tem restaurantes que estão cheios, tem restaurantes que estão vazios. Então, mas como é que funciona então essa crise? Atinge uns e não atinge outros? Nós precisamos olhar os detalhes, né? Existem reações normais do mercado perante a crise. Dou um exemplo. Toda vez que tem crise, as empresas tendem a diminuir o número de treinamento de seus funcionários. Errado, mas tendem. Sempre foi assim. Tendem a diminuir o marketing, mais do que errado, mas tendem a fazer isso. Ou seja, elas tendem a economizar dinheiro sem olhar o local exato de economizar esse dinheiro. Isso elas fazem isso. A gente pode ficar horas aqui, mas esse é o retrato. Tem exceções, claro. Mas isso que acontece. Ou seja, crise sempre vai ter. E, aliás, vai ter cada vez mais, porque o mundo globalizou, ou seja, não dá mais eu pensar só em mim, eu tenho que pensar no todo. Nós somos um emaranhado de empresas, de alguma forma, ligadas entre si. Na pior das hipóteses, financeiramente, através dos bancos, ou do sistema financeiro, ou dos impostos. De alguma forma, nós estamos sempre vinculados. Somos uma subsidiária de uma multinacional, ou temos filiais lá fora. Não adianta, nós vamos estar sempre em crise. Sempre essa coisa de crise. A vida é sobreviver. Então nós temos que sempre prestar atenção a isso. Por falar em crise, professor, essa crise realmente vem causando impacto ao ponto de desestruturar a atuação dos RHs? Essa é uma pergunta muito boa, porque não só esta crise, como todas as outras que já houveram, sempre impactam no RH de alguma forma. O RH é um departamento, setor, que a gente chama ele de apoio dentro das empresas e que tem como tarefa específica, nos moldes antigos, de cuidar das pessoas dentro das empresas, né? De admissão, treinamento, folha de pagamento, esse tipo de coisa. E na realidade, esse papel está ultrapassado, porque a gente espera que o RH desempenhe um papel um pouco mais estratégico, apoiando aos gestores dos negócios para que façam melhores negócios. Porque eu, para fazer melhores negócios, eu preciso ter um capital humano preparado para fazer melhores negócios para o meu cliente. Ou seja, o RH precisa hoje entender da estratégia da empresa, dos negócios, e também precisa de entender de gente. Mas mais do que entender de gente, o RH precisa fazer um movimento para que as lideranças, para que os gestores entendam de gente. Porque o chefe tem que entender de gente, o chefe tem que entender que a pessoa, porque ele conduz, é uma pessoa, ele não é um recurso, é um talento, é uma pessoa, é alguém que necessita de todos os cuidados, porque ele traz seus problemas de casa como se ele leva seus problemas do trabalho para casa. A gente não tem uma chavinha para desligar problemas, eles continuam com a gente o tempo inteiro. Então, as lideranças, os chefes, eles precisam entender desse assunto. E o RH acaba, por ser grande parte das empresas, por ser um elemento de apoio, acaba não sendo estratégico. Então, ele acaba sendo um cumpridor de ordens. Então, quando temos época de crise, ou o presidente, ou o diretor financeiro, normalmente, ou às vezes vem uma ordem da Casa Matriz, assim, vamos reduzir o quadro de pessoal em X%, corte linear, cumpra-se.
E o RH cumpre. E aí é muito bem a questão muito curiosa, que na hora quando se admite funcionários, quem admite o funcionário, normalmente é o gestor do negócio. O RH só pega os currículos, seleciona, isso aqui. Mas a palavra final é do gestor. Meus parabéns, começa segunda-feira, aquela coisa. Mas na hora de demitir, o cara some. Não, vai lá no RH, fala lá com o RH. Então o RH vira o carrasco. Vira o pobre coitado que é o malvado que manda embora. Mas é um cumpridor de ordem. Ele só vai procurar que as coisas sejam feitas da forma mais legal possível e sejam feitas da forma mais social possível, dependendo do nível das empresas. Então o RH se preocupa muitas vezes, aquele nível de gerência, aquele funcionário é um funcionário mais antigo, de um certo nível, vamos dar mais velho, o que nós podemos fazer para ajudar a recolocar. Então o RH desempenha um pouquinho esse papel social da empresa de ajudar o funcionário que vai ser demitido. Mas é uma operação meramente operacional. O capital humano das empresas é muito mais valioso para ser pelo RH só para ser tratado da crise, ou de fazer um treinamento. Não é isso. Acho que cuidar de pessoas vai muito além. Professor, quando é a hora certa de um profissional tirar as férias? É interessante esse assunto férias. As pessoas sempre me perguntam quando eu tiro férias, porque elas nunca me veem sair de férias, né? Devem falar, você deve ser estressado, não sei o quê. E eu costumo responder assim, não sou estressado, além do normal de ser estressado quando se vive numa cidade com trânsito doido que nem São Paulo. Mas eu sempre respondo que eu estou constantemente de férias. Porque quando a gente gosta do que faz, quando a gente ama o que faz, quando a gente tem vocação para aquilo que faz, a gente se sente tão bem que não precisa de férias. Não precisa de férias, não precisa sair de férias. Porque o meu estado é um estado de férias, um estado de lazer. Quando a gente tem um bom equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual também, que é muito importante, mas para que férias? Porque eu preciso, por exemplo, ir para uma praia, me deitar lá, tomar uma caipirinha, alguma coisa. Não vejo que benefício melhor isso vai me dar do que estar, por exemplo, aqui neste momento, dando uma entrevista para você, Silvia, dando uma entrevista para falar com os ouvintes da Rádio Imprensa. Então, quando a gente faz aquilo que gosta, não precisa de férias. Eu acho que o momento que a gente precisa de férias é quando a gente percebe que não está mais fazendo aquilo que gosta. É verdade. E aí as férias pode ser um bom momento de reflexão. A nossa vida é muito curta para a gente não ficar fazendo nada. Como a música lá que o Lulu Santos gosta de cantar, como uma onda no mar, né?